conhecimento de Deus, buscando conhecimento a cada dia, estudando a palavra de Deus. Dentro de instantes, nossa live é para você. Participe, compartilhe. Deus tem uma palavra para alimentar a sua vida. No livro do profeta Sofonias, capítulo 3, eu gostaria que você pudesse ler para poder compreender o que nós queremos aprender nesta manhã. O que a palavra do profeta Sofonias tem a nos falar sobre as promessas de Deus para o seu povo. É uma promessa de uma gloriosa restauração de Jerusalém. A Bíblia diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó filha de Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, filha de Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus poderoso está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegrias, calar-te-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei, esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa. Deles farei um louvor e o nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Queridos, esta é a palavra do Senhor, a palavra do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que, além de resgatar o seu povo, além de falar para eles todas aquelas palavras maravilhosas, a Bíblia nos mostra um Deus presente, um Deus que está dia a dia do nosso lado. Ele que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, Ele que nos consola, que nos exorta, que nos edifica, Ele que nos faz viver e Ele que nos dá a alegria de viver. O povo de Israel estava passando por aqueles momentos do cativeiro, ali sofrendo as consequências de pecado que eles haviam cometido. Por causa daquele pecado do povo de Israel, então Deus estava tratando com eles, levando-os a compreender que Ele estava trabalhando, processando uma vitória muito grande para o povo de Israel. A palavra do Senhor é fiel. Ele prometeu ao povo de Israel que seria com eles. E a Bíblia diz e nos mostra que Deus esteve o tempo todo presente junto ao povo de Israel, sustentando-os durante o cativeiro. Ali havia muita festa no meio do povo, porque eles preparavam o dia da libertação, o dia que definitivamente eles estariam em Jerusalém novamente. E era missão dos mais velhos, dos patriarcas, dos pais de família, levar os outros a compreenderem que o dia do Senhor estava próximo, da vitória que eles alcançariam, sendo libertos do cativeiro babilônico. E aí ele diz assim: naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos,
diz o Senhor. Encontramos aqui então que Deus, em seu amor e profundidade, além de toda compreensão, nos diz que reunirá os que choram pela restauração de Jerusalém. O profeta forneceu garantias que a purificação e o regozijo seriam seguidos de uma completa restauração, incluindo bênçãos abundantes para todos os seus habitantes. Ali então vemos que a palavra do profeta para o povo de Israel mostrava que ele estaria agindo, que ele estaria dando a eles uma vitória muito grande, uma bênção de conseguirem reedificar os muros da cidade, de conseguirem reedificar a cidade, de levar o povo novamente à sua terra. Ali encontramos também a promessa de que o povo de Israel teria o templo restaurado. Seria restaurado agora o templo. E esse templo restaurado seria no tempo já do profeta Neemias, que nós vamos estudar também dentro de alguns dias. Neemias tinha em mente quando falava dos que cocheavam e foram expulsos, o povo de Israel que havia sido ferido e disperso pelo exílio babilônico. Quando estamos em meio a dificuldades, podemos até vacilar na nossa confiança de que tudo vai dar certo, que vai se resolver a seu tempo. O povo de Israel estava um tanto quanto duvidoso quanto à sua libertação do exílio. Muitos se esqueceram do que Deus havia feito no cativeiro do Egito, que durara 6 vezes mais do que o tempo de Babilônia. Porém, muitos mantinham esperança no Senhor, prometendo para os seus descendentes que em breve eles estariam de volta à sua terra. Como falamos, criou-se até um jargão que ficou popular no meio do povo de Israel, que dizia: ano que vem, Jerusalém. Eles sempre acreditavam que eles estariam em breve em Jerusalém. A missão do profeta, então, era levar mais confiança, mais esperança ao povo de Israel, mostrando-lhes que Deus estava atento às suas necessidades e que no tempo certo viria a libertação. Deus preparava para o seu povo a libertação definitiva. Quando eles estavam sendo escravizados pelos assírios, o profeta mostrou a eles que viria o tempo ainda do Império Babilônico. Quando agora eles estavam oprimidos pelos babilônicos, Deus estava mostrando que viria o tempo de libertação definitiva, quando eles sairiam também do Império Babilônico e entrariam na terra de Jerusalém novamente, estando agora definitivamente protegidos, guardados pelo Senhor, e ele disse que estaria com eles em todo o tempo. A missão do profeta, então, agora era aguçar essa confiança, essa esperança, esta convicção no meio do povo de Israel. A prefiguração do período do exílio na Babilônia mostrava para o que posteriormente aconteceria, quando Jesus, cerca de 580 anos adiante, declarou que o seu ministério terreno era início da cura e da reunião dos remanescentes exilados que definitivamente conquistariam, então, a Nova Jerusalém, como está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 1 até o 5. Então nós vemos que Jesus também estava prefigurado ali no texto de Sofonias, na história do profeta Sofonias em meio ao povo de Israel, porque Jesus também estava falando sobre o dia em que ele viria
para levar o seu povo a uma terra definitiva. Quando João Batista mandou que seus discípulos fossem até Jesus procurar saber se ele era o Messias, aí a Bíblia diz assim: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus disse-lhes, respondendo: ide, anunciai a João as coisas que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. João conhecia a história do Antigo Testamento, João conhecia as promessas de Deus, ele era o precursor do Messias, e então quando Jesus falou isso, ele já se lembrou lá do Antigo Testamento, quando os profetas estavam falando sobre a vinda do Messias, e agora, então, Jesus se identificava como o Messias. Aquele que já estava mostrando o dia do arrebatamento da igreja, o dia que ele levaria a noiva de Cristo à Nova Jerusalém, assim como na prefiguração do exílio da Babilônia, Deus havia mostrado ao povo de Israel que os levaria à sua terra, Jerusalém, para ser restaurado. Então, o que estamos falando hoje trata da gloriosa restauração de Jerusalém. E nesse termo do profeta Sofonias, também ele apontava para os dias do profeta Neemias, quando se daria a reconstrução dos muros de Jerusalém, e nós estudaremos em breve sobre este texto, mostrando que a restauração da cidade santa, a Jerusalém, capital de todo o povo judeu, tudo que o povo de Israel teria de volta estava próximo, e Deus então cumpriria a sua palavra a contento, trazendo o povo de volta para confiar nas palavras do Senhor através do profeta. E enfim, os remanescentes de Israel, os vencedores, receberiam a sua recompensa por aprender a esperar em meio às lutas. Como ensinamos nos capítulos anteriores, a missão do profeta Sofonias era mostrar ao povo judeu que eles estavam sendo castigados durante o exílio da Babilônia, porque eles haviam esquecido do Senhor, abandonado os seus mandamentos, distanciado do Senhor e se atolado em idolatria, adorando a outros deuses. E agora o profeta estava mostrando que aqueles que vencessem, aqueles que fossem chamados vencedores, seriam então os remanescentes que receberiam a bênção do Senhor da restauração de Jerusalém. Aqui encontramos, amados, que a história, essa história da restauração de Jerusalém, ela era contada também de pais para filhos. A forma que tinha de se passar a história era contando a história do passado. O povo de Israel, então, certamente, ali pais e filhos conversando, os judeus tinham o costume de se reunir todas as noites e falar sobre os textos dos profetas, sobre os rolos dos profetas, dos antigos profetas, que já haviam falecido, deixaram seus escritos, né? E os pais, então, contavam a história, eles liam para eles os rolos do Pentateuco, a história de Moisés, profetizando lá no Egito que Deus um dia enviaria um Salvador definitivamente, as palavras de Josué, de todos aqueles que venceram no deserto. Então, de pai para filho era passada aquela história para que eles pudessem manter viva a esperança e também a convicção de que Deus estava com eles. Por isso, eles alimentavam a esperança de que em breve estariam entrando na Jerusalém, na cidade santa, a cidade de Davi, a cidade capital, e a posse total dessa cidade seria tomada pelos judeus. Todas as lutas,
todas as guerras ferrenhas travadas contra os seus adversários, e como Deus havia dado vitória a seu tempo, lá no deserto, anteriormente no Egito, mais anteriormente ainda no tempo de Abraão, nós encontramos que o povo passava essa história de pai para filho. E agora eles estavam sendo alimentados pela esperança de um dia voltarem à sua terra. Assim como Deus fez promessa de que o povo de Israel, saindo do Egito, passando pelo deserto, um dia eles entrariam na terra prometida, na Canaã, na cidade de Canaã, ele também prefigurava que o povo de Israel agora sairia da Babilônia para entrar de novo na cidade de Jerusalém, para restaurar a cidade de Jerusalém, prefigurando ainda que esse retorno do povo de Israel a Jerusalém também mostrava para o dia que nós estaremos entrando na nova Jerusalém. Deus então está mostrando através do profeta que ele daria a eles honra e louvor e em todas as terras que eles foram envergonhados. Deus, às vezes, trabalha por caminhos que nós não compreendemos. E ele nos leva, então, a ser honrado no mesmo lugar onde fomos depreciados, onde fomos humilhados, onde passamos por quaisquer circunstâncias difíceis. A frase do profeta nos alude a Deuteronômio 26, 18 a 19, onde Israel recebe louvor e honra como possessão preciosa de Deus. Vejamos então o texto de quando o povo de Israel entrara na terra prometida. Em Deuteronômio 26, 17 a 19 está escrito assim: hoje declarastes ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás os seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e te guardarás todos os teus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Então, aqui Moisés estava estava escrevendo aqui ao povo em Deuteronômio, lembrando de como o povo de Deus seria no dia da entrada de Canaã. Como afirmamos assim, a prefiguração do que seria posteriormente também prometido por Jesus. A entrada na Nova Jerusalém foi prefigurada no retorno do povo de Israel a Jerusalém. Deus estava mostrando então para eles que eles retomariam a terra, e Jesus nos seus dias mostrava a todos os seus discípulos que um dia seria definitivamente libertos de todo esse sofrimento, de todo esse problema que sofremos, que passamos aqui na terra. Quando a Bíblia mostra lá no Apocalipse que então já não haverá mais pranto, nem clamor, nem choro, nem dor. Assim como outras promessas de restauração, essa também será cumprida na glorificação de todos aqueles que seguem a Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Assim o Senhor fez uma grandiosa promessa aos que saírem vencedores neste mundo, nesta terra, neste mundo tenebroso, que nos remete a todo tipo de sofrimento, semelhante ao que passara ao povo de Israel, fazendo alimentar agora a nossa esperança, entendendo que Deus está atento a tudo que passamos e que a nossa vitória vem vindo,
Em nome de Jesus, a vitória do Senhor vem vindo ao nosso encontro. Deus promete ajuntá-los, trazê-los para casa, dar-lhes honra e louvor entre todos os povos da terra, quando ele finalmente mudar a sorte deles. Moisés prometeu, Sofonias prometeu, todos os profetas prometeram, e agora Sofonias falava que o pós-exílio deles seriam dias de vitória. Assim como Moisés havia prometido lá no deserto, dizendo: o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicarás mais do que a teus pais. Em Cristo, o povo de Deus recebe bênçãos magníficas, tanto agora quanto no futuro, novos céus e novas terras que estão preparados para o Senhor, do Senhor para nós. Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 1 até o 7, vai nos dizer assim: eu vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quiser, quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Portanto, amados, a prefiguração que nós falamos aqui, do povo de Israel, durante o cativeiro, era exatamente que Deus estava mostrando que para o futuro, para cerca de 580 anos, depois daquela profecia de Sofonias, viria definitivamente a salvação do povo de Israel. Quando não mais ficariam suprimidos, quando não mais seriam oprimidos, quando não mais seriam escravizados, mas teriam definitivamente a sua libertação com o surgimento, com a chegada, com o nascimento de Jesus e com a aplicação do seu império, do seu ministério, que é um reino totalmente espiritual, não seria um reino de espada, não seria um reino de guerra, nada de vencer as coisas na base da espada, na base da disputa de poder, na base de conquista de territórios, mas seria um reino celestial, um reino espiritual, para que todos pudessem gozar, enfim, de uma vitória definitiva, uma vitória que era para todo o povo de Deus, para mim, para você, para todos aqueles que servem ao Senhor. Então estamos chegando ao final do livro de Sofonias, no capítulo 3. E aquilo que o profeta tem a nos passar, mostramos aqui que é uma prefiguração do tempo em que virá o arrebatamento da igreja do Senhor. O profeta Sofonias profetizava aqui para o povo de Israel, mais especificamente para os judeus, os pertencentes à tribo de Judá, que eles seriam restaurados, a sua cidade seria reconstruída, eles entrariam em Jerusalém, eles restaurariam a cidade, restaurariam o templo, mas que ainda Deus tinha uma promessa muito superior, que era o envio do Messias, do Cristo, do Salvador.
E nos dias de Jesus, João Batista também, ele lembrou-se desta palavra dos profetas e ele mandou então chamar o Senhor Jesus e questionar se ele era o profeta prometido pelos antecessores a ele, se ele era o Messias libertador de Israel, que viria em definitivo, como falaram os profetas, como falou Sofonias ali também, ou se esperariam outro. E Jesus então disse a ele aquilo que os profetas haviam prenunciado que Jesus faria. Diz a ele que os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos andam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, fechamos aqui o livro de Sofonias, estaremos entrando provavelmente a partir de amanhã no livro do profeta Neemias, para estudarmos juntos a palavra de Deus no profeta Neemias, dando sequência, à libertação do povo de Israel, que, enfim, vai entrar em Jerusalém, vai reconstruir os muros de Jerusalém, mesmo que muitos tiveram que vigiar os muros com espadas por causa dos adversários. O povo de Israel que ficou com medo que fossem novamente escravizados, que fossem novamente submetidos a outro império, e agora eles estavam ali reconstruindo a cidade. Nós vimos que depois disso surgiu o Império Romano, e posteriormente nós vamos estudar sobre o tempo do Império Romano também, que foi o tempo do nascimento de Cristo.